Fala pessoal, hoje vamos resolver 4 questões da FATEC São Paulo 2024 vestibular de inverno. Tem matemática básica, análise combinatória, probabilidades e geometria espacial. Roda a vinheta e vamos ver as questões. A primeira questão já mostra um cuidado que a gente tem que ter na leitura do enunciado. Olha só, assinale a alternativa em que é apresentado um país da América Latina, cujo nome tem o maior número de anagramas. A primeira coisa que me chamou a atenção quando eu olhei para esse enunciado é da América Latina e aparecer aqui o Canadá. Gente, Canadá não é América Latina, isso é mais ou menos fácil da gente saber. Agora, Guiana, ou Guiana, né? Jamaica, México e Panamá, será que todos eles são da América Latina? Parece, né? Mas quando a gente vem aqui no texto que foi fornecido para leitura, eles dizem que os países da América Latina são esses: Argentina, Bolívia, Brasil e assim por diante. Ele dá uma lista gigante aqui. E ele diz que o México também faz parte da América Latina. Porém, países como Guiana, Suriname, Jamaica e Belize não a integram. Então, Guiana a gente já tem que eliminar, além do Canadá, que nem faz parte da América Latina porque nem fala uma língua espanhola, né, ou português. Jamaica também não faz parte, tá vendo aqui, ó? Jamaica, e portanto a gente fica só com México e Panamá. Então a gente precisa saber, dentre esses dois países, qual o que tem o maior número de anagramas, né? Então cuidado com isso, leitura do enunciado, leitura do texto que vem antes desse enunciado, para que a gente saiba o que a gente vai fazer. Agora, vamos ver, anagramas é quando você pega as letras da palavra México, então vamos fazer aqui em azul para ficar melhor. Então quando você pega México e Panamá e troca as letras de lugar para fazer novas palavras, tá? Então seria M-O-I-X-O-E-C, por exemplo, tá? Quando você troca as letras de lugar. Aqui a gente tem 6 letras diferentes, portanto, para fazer anagramas, a gente sabe que a gente usa permutação de 6 letras diferentes. Isso vai dar 6 fatorial, que vai dar 6 vezes 5 vezes 4, né? Você vai desenvolvendo aqui 6, 5, 4, 3, 2, 1, multiplicando todos esses números, e você vai ter um resultado aqui que é de 720, ok? Bom, permutação, então, para poder fazer anagramas quando não tem repetição de letras, é assim: você faz o fatorial do número de letras e chega direto no resultado. Agora, Panamá, a gente tem que tomar um cuidado aqui, porque existe esse A que é igual a esse A, que eu não sei porque ele não informou se é igual ou diferente desse A com acento, tá? Tem alguns testes de vestibular onde você precisa considerar o A acentuado diferente das outras letras. Mas vamos fazer os dois casos e você vai perceber que nesse teste especificamente isso não vai ser um problema, porque ele quer o maior número de anagramas. Então a gente vai ver que nos dois casos vai dar a mesma resposta, tá? A gente vai marcar a mesma afirmativa. Então vamos supor que A é diferente de A com acento, certo? Então eu estou considerando esse A e esse, que são iguais entre si, diferente do outro A que está aqui no final. Bom, nesse caso, onde eles são diferentes, a gente teria uma permutação de 6 letras, porém com 2 letras iguais e repetidas, esse A com esse A. Pode ver que nada mais repete se eu considerar que o terceiro A é diferente também. Então eu teria 2 letras repetidas. No caso, eu teria 6 fatorial, e a gente tem que sempre dividir pelas repetições fatorial. Então 2 fatorial. Isso daqui daria 720, que a gente já viu, que é o 6 fatorial, dividido por 2 fatorial, que é 2 vezes 1, 2. Então aqui eu teria 360 possibilidades. Mas e se ele estiver considerando os 3 A's iguais, independente do acento? Vamos dizer, se esse A for igual ao A acentuado, tá? Isso pode acontecer também. O teste deveria informar se ele pedisse qual é o número de anagramas da palavra Panamá. Se ele quer que você considere que o A com acento é igual ou diferente do A sem acento, tá? Mas nesse caso, se for igual, eu tenho 3 letras iguais, concorda? Então eu teria uma permutação de 6 letras com A igual a A, que é igual a A com acento. Portanto, eu teria 3 repetições. Então, isso vai dar 6 fatorial dividido por 3 fatorial, que é o fatorial do número de letras repetidas. Então aqui vai dar 720 dividido por 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. E isso vai dar 120. Nos dois casos, se você perceber qual é a pergunta dele, ó, cujo nome tem o maior número de anagramas.
Nos dois casos, se eu considerar igual ou diferente, aqui vai ter 360, 120, aqui vai ter 720. Então o México ganha como maior número de anagramas nos dois casos indistintamente, né? Então o México sempre tem um número maior de anagramas do que Panamá, porque ele não tem repetição nenhuma, eu não preciso dividir. Logo, a resposta, sem dúvida alguma, é a letra D. E ele não precisou informar se o A com acento é diferente ou se ele é igual ao A sem acento, tá bom? Beleza? Vamos para a próxima então, gente. Nessa questão número 23, eu vou te mostrar a maneira que você tem que resolver na sua prova e a maneira que se esperava que você resolvesse, tá? Olha só, primeiro a maneira que você tem que resolver. Taxa bruta de matrícula, indicador mais usado para monitorar, blá blá blá, um monte de coisa que ele falou ali. Ele te dá um gráfico e você tem aqui a taxa bruta de matrículas, né, no eixo Y, e aqui no eixo X você tem anos. Então no ano de 2000 a taxa bruta de matrículas foi 23,1, ele deu o valor aqui, em 2020 54,1. E aí ele mostra esses intervalos aqui intermediários, 2005, 2010, mas não calcula. Se a gente precisar, a gente pode calcular. Bom, primeira coisa que a gente vai perceber que vai ser necessário é calcular para o ano de 2010 qual é este valor aqui, ó. E eu quero te mostrar que você pode chegar rapidamente em qualquer um desses valores sem ter que ficar usando geometria analítica ou funções nesse caso, tá? Bom, ele diz que isso aqui é uma aproximação linear, quer dizer, isso é uma reta. E quando você tem uma reta e você tem dois valores dessa reta, para achar o ponto que está bem no meio, só verifique se está bem no meio, né? Entre 2000 e 2020, a média bem no meio é o 2010. Quando você quer calcular um ponto que está bem no meio, você pode calcular esse valor aqui, somando o primeiro com o último e dividindo por 2. Então você vai fazer a média desses dois intervalos aqui, ó, desses dois pontos, que são 23,1 e 54,1. Se você achar bem o meio, a média deles, você vai achar esse valor que é o de 2010. Depois eu vou te mostrar ainda como achar esses dois outros pontos intermediários. Então vamos fazer só o de 2010, olha só, 2010, a gente vai ter como ponto médio aqui, 54,1 e 23,1 somados dividido por 2, é a média dos dois valores. 23,1 mais 54,1, tudo isso dividido por 2. Então, em 2010, você vai ter 77,2 dividido por 2. E como é que você pode fazer 77,2 bem rápido? Ora, 70 por 2 é 35, tá? 35. 70, né? Faltou 7,2. Esse 7,2 por 2 dá 3,6, certo? Mais 3,6. Isso vai dar 38,6. Bom, então este valor aqui, ó, é 38,6, que é a média. Isso aqui, ó, 38,6, que é a média entre o primeiro e o último valores. E se eu precisar calcular em 2005? Ora, é só fazer a média entre estes dois valores agora que você já tem. 23,1 e 38,6. Soma os dois, divide por 2, você já acha esse. E a mesma coisa para 38,6 e 54,1. Soma os dois, divide por 2 e você acha esse intermediário também. Percebe que com intervalos constantes, você não precisa ficar fazendo equação de reta ou funções, né? Achar uma reta que passa por esse ponto, que passa por esse ponto e tem o coeficiente angular conhecido e assim por diante. Então você consegue achar rapidamente os valores, tá? Bom, agora olhe para as afirmativas, porque ele não tem pergunta, né? De acordo com o gráfico, pode-se concluir corretamente que em 2000 corresponde à metade daquela aferida no ano de 2010. Ora, 2010 a gente já calculou e é 38,6. A metade disso vai dar 19,3, certo? Posso dizer que no ano 2000 é 19,3? Não, é 23,1. Portanto, essa já é falsa. 2005 é um número que pertence ao conjunto dos números inteiros não positivos. Inteiros não positivos são menos 1, menos 2, menos 3, ele não pode ser mais, ele não pode ser positivo, ele tem que ser não positivo. Então, inteiros não positivos, aliás, tem o zero também, né? O zero também é não positivo. Então é 0, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Não, né? São valores positivos. O de 2005 aqui vai dar um número entre 23,1 e 38,6. Então eu não posso dizer que é um número não positivo. Nem sei se é inteiro, mas mesmo assim, ele não vai ser com certeza não positivo. Com certeza ele não vai ser negativo. Então esse aqui também vai ser falsa. 2010 equivale ao número representado pela fração irredutível 193 sobre 500. Ora, 193 sobre 500, será que é a mesma porcentagem aqui? Porque isso aqui é porcentagem, tá? 38,6%. Será que isso aqui representa 38,6%? Não sei, vamos passar para a próxima para ver? 2015, quando comparada com aquela medida no ano de 2000, é 3 vezes maior.
peraí, 2015 tá aqui, ó. Mais ou menos ele vai dar um pouquinho acima de 45, tá? Agora, 2000 é o quê? 23,1. Se eu comparar com o ano de 2000, ele está dizendo que 2015 é 3 vezes maior. 3 vezes 23,1 vezes 3. Isso vai dar 69,3. É 69,3? Com certeza não, né? Porque ele está um pouquinho acima do 45. O 60 está aqui em cima, ó. 69 é maior do que isso ainda. Então, em 2015 não pode ser 69,3, que é o triplo do ano de 2000. Portanto, esta também é falsa. E 2020 mostra uma desaceleração no número de matriculados em relação a 2015. Gente, desaceleração em relação ao número de matriculados quer dizer que essa reta que é crescente, de repente ela faria uma curva para baixo. Ela teria que reduzir a aceleração dela, o crescimento dela. Como isso é uma reta, ele continua crescendo na mesma porcentagem, certo? Ou ele está aumentando até a porcentagem aqui em 2020 em relação a 2015. Portanto, é falso dizer que ele está reduzindo a quantidade ou a aceleração do número de matriculados em relação a 2015, tá? Então a gente só fica com a letra C e é assim que você resolveria esse teste. Você leria cada uma delas, perceberia que a única que pode ser verdadeira é essa, já pode marcar e ir para a próxima. Mas vamos ver, vamos confirmar que realmente é essa, vai que você não tem certeza em alguma delas, né? Então olha só, 193 dividido por 500. Tá? Essa fração irredutível, 193 sobre 500, será que isso daqui representa exatamente 38,6%? Porque isso aqui está dado em porcentagem, né? 38,6%, vamos ver, 193 dividido por 500. Você já sabe que muitas vezes eu gosto de dividir não por 500, mas se eu multiplicar por 2 embaixo, por 2 em cima, eu vou ter 193 vezes 2 dividido por 500 vezes 2. Aqui não vai ficar dividido por 1.000? E dividir por 1.000 é só voltar vírgula 3 casas. Então é mais rápido. Se você quiser armar a continha, 193 dividido por 500, ok, você vai chegar no resultado. Mas aqui é mais rápido, tá? 3 vezes 2 é 6, 9 vezes 2 é 18, e 1 vezes 2 dá 2, mais 1, 3. Portanto, isso aqui vai dar 386 sobre 1.000, que é 0, ó, a vírgula está aqui, né? 3 casas para a esquerda, vai ficar 0,386. E 0,386 é exatamente 38,6%, certo? Veja só, 38,6 dividido por 100 dá exatamente isso. É como se eu pegasse esse 386 dividido por 1.000 e dividisse por 10 em cima e embaixo, né? 38,6 dividido por 100, que é 38,6%. Olha só, esse 38,6%, que é 0,386, você consegue, com os vídeos que a gente já resolveu, outros testes de vestibular, eu já te mostrei que o percentual sempre considera aqui, ó, as duas primeiras casas como a parte inteira de um percentual, né? 38,6% é o que representa 0,386. Né? Então, 38,6% é 38,6 dividido por 100, que é 0,386. Portanto, é verdadeira essa afirmativa. 193 sobre 500, exatamente o 38,6%, que é o que está representado aqui para o ano de 2010. Tá bom? Certo, gente? Vamos para o próximo, então. Bom, essa questão número 28, a dificuldade principal nela vai ser na conversão de unidades, porque ele dá as unidades aqui em milímetros e ele está pedindo o volume em metros cúbicos. Portanto, a gente vai ter que fazer alguma conversão aí no meio. Vamos ver como é que fica mais fácil da gente fazer essa conversão, tá? Bom, primeira coisa, ele diz, assinale a alternativa que indica em metros cúbicos o volume total de grânulos do radioisótopo mencionado no texto. Adote π igual a 3. Bom, vamos ver o que ele fala ali desses grânulos, né? O volume total dos grânulos. Primeira coisa, lendo todo esse texto, ele diz que havia 6.000 grânulos do radioisótopo cobalto 60. Tá, 6.000 grânulos. Cada grânulo pode ser descrito como um cilindro circular reto que possui diâmetro e altura com a mesma medida de 1 milímetro. Opa, então a gente vai desenhar um cilindro, só para poder enxergar direitinho como é que fica esse cilindro aí desenhado, né? Então vamos desenhar aqui um cilindro. Bem aproximadamente, seria isso daqui. Esse cilindro, ele vai ter diâmetro da base, que é tudo isso aqui, que são 2 raios da base medindo 1 milímetro. Tá? Então o raio da base está aqui, ó. O raio vai do meio até um lado. Então esse é o raio. Se eu traçar um raio para o outro lado aqui, ó,
a gente vai ter mais um raio. Por isso que 2 raios, um diâmetro, mede 1 milímetro. Então o raio aqui, ó, vai valer meio, né? Meio milímetro, tá? E a altura dele, a gente pode enxergar tanto aqui quanto do lado. A altura dele vai ser de essa altura inteira aqui, né? Essa altura também ele disse que é de 1 milímetro, tá? 1 milímetro. Bom, então vamos calcular agora o volume de um desses cilindros para depois multiplicar por 6.000, já que são 6.000 cilindros. Bom, o volume de um cilindro sempre vai ser a área da base vezes a altura. E a área da base é a área de um círculo. Lembra como é que a gente calcula a área de círculo? Então, se eu tenho um círculo aqui de raio R, então um círculo aqui ó, com este raio, que é um raio R, a gente tem duas fórmulas que são as mais importantes. Eu sempre digo para os meus alunos para guardar assim, ó, conheci, que é comprimento da circunferência. Conheci 2π raio. Conheci 2π raio e eles eram super piradões. Então, superfície, área, é igual a π vezes o raio ao quadrado, π 2, tá? Então, superfície que me interessa, que é superfície, que é a área da base vai ser o quê? Π², π vezes o raio ao quadrado. E a altura a gente conhece, portanto o volume do cilindro vai ser o quê? Área da base, π, vezes o raio. O raio é meio, cuidado, tá? O raio tá aqui, ó, meio. Meio ao quadrado. Vezes a altura, que é 1. Então o volume do cilindro vai ser, cuidado que esse π aqui, ó, eu já vou trocar pelo valor que ele falou pra gente, adote π igual a 3. Então a gente pode colocar aqui já o valor de π igual a 3, tá? Porque ele pediu, a gente sabe que é 3,14 alguma coisa, mas a gente vai usar o que ele falou, π igual a 3. Então isso aqui vai ficar 3 vezes 1/4, porque é meio ao quadrado, passo o quadrado para 1, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, né? Vezes 1. Isso vai dar o volume de um cilindro igual a 3 sobre 4. 3/4. Mas espera aí, isso daqui foi calculado em milímetros. Milímetro para o raio e milímetro para a altura. Então, isso aqui, volume, vai sair em milímetros cúbicos, certo? Ah, bom, então peraí. Então vamos fazer o seguinte, vamos já calcular isso aqui, quanto é que é em metros cúbicos, porque vai ajudar pra gente, porque a resposta vai estar em metros cúbicos, né? Como é que a gente passa de milímetro cúbico para metro cúbico? Se eu escrever aqui aquela escala de medidas, né? Desde o metro, não precisa ir lá para o quilômetro, hectômetro, decâmetro, não, metro, depois do metro vem o decímetro, depois vem o centímetro e depois vem o milímetro, certo? Bom, 3/4 de milímetro cúbico, 3/4 é 3 sobre 4 dá 0,75, mas não precisa, 3/4 de milímetro. Mas é milímetro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico, metro cúbico. Aqui eu precisaria, se fosse só milímetro para centímetro, eu tenho que multiplicar por 10. Certo? Aqui eu teria que multiplicar por 10 de novo. Aliás, é dividir por 10, né? Aqui eu teria que dividir por 10. Aqui eu teria que dividir por 10. E aqui eu teria que dividir por 10 de novo. Mas espera aí, isso aqui se fosse para milímetro, para centímetro, para decímetro, para metro, mas é ao cubo, né? Então aqui eu tenho que dividir por 10 ao cubo, aqui eu tenho que dividir por 10 ao cubo, aqui eu tenho que dividir por 10 ao cubo, porque é milímetro cúbico. Você concorda comigo, então, que esse volume de um cilindro, se a gente tem em milímetros cúbicos, 3/4, eu tenho que dividir por 10 ao cubo, quer dizer, multiplicar por 10 na menos 3, menos 6, menos 9, certo? Vezes 10 a menos 9, ó. 3 para ir para centímetro cúbico, divide por 10 ao cubo. Dividir por 10 ao cubo é a mesma coisa que multiplicar por 10 elevado a menos 3, né? Porque 3 vai passar para baixo, então vai ficar 10 elevado ao cubo lá embaixo. Divide por 10 ao cubo, divide por 10 ao cubo de novo e divide por 10 ao cubo de novo. É a mesma coisa que dividir por 10 à nona, né? E dividir, ó, quando eu digo assim, ó, dividir por 10 à nona, um sinal aqui de mais embaixo, se eu quiser passar para cima, eu troco o sinal do expoente, fica 10 a menos 9, certo? Por isso que eu estou dividindo por 10 à nona ou multiplicando por 10 a menos 9, que dá na mesma. Bom, isso é o volume de um cilindro. Agora vamos ver quanto é o volume total. O volume total vai ser de 6.000 grânulos. 6.000 vezes o volume de um grânulo, que é 3/4 de 10 a menos 9. Bom, isso já vai me dar o volume total. Aqui, para facilitar as contas, a gente já pode fazer o seguinte, ó, volume total. Concorda que 6 vezes 1.000 é 6 vezes 10 elevado ao cubo? Porque 1.000 é 10 elevado ao cubo, né? 10 vezes 10, 100 vezes 10.000. Então, 1.000 vezes 6, 6.000. Vezes 3/4, vezes 10 a menos 9. Isso eu fiz porque a gente pode juntar esse 10 ao cubo com 10 a menos 9. E você vai ter um volume total,
que vai ser igual a 6 vezes 3 quartos, eu vou deixar para fazer depois essa conta aqui, só para você entender direitinho, vezes. Agora, só apagar essa parte da direita aqui, ó. 6 vezes 3 quartos vezes o que faltou? 10 elevado ao cubo vezes 10 a menos 9. Então, vou fazer com calma aqui, ó. Volume total vai ser igual. 6 vezes 3, 18 por 4, 18 por 4, 18 por 2 dá 9, por 2 de novo dá 4,5. Então, 6 vezes 3 dá 18 por 4 dá 4,5. Vezes 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a menos 9, quando eu tenho um produto de potências de mesma base, quando a base é igual, eu mantenho essa base, 10, e eu vou somar os expoentes. 3 somado com menos 9 dá menos 6. E esse é o volume em metros cúbicos, certo? Porque a gente já fez a conversão aqui, esse volume do cilindro, isso aqui já saiu em metros cúbicos, e a gente multiplicou por 6.000, então o volume total vai sair em metros cúbicos também. E é isso que ele pediu, metros cúbicos. Por isso que a gente converteu aqui, né, para metros cúbicos. 4,5 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Percebe que a principal dificuldade aí não é calcular o volume do cilindro. O volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Calcular o volume do cilindro é tranquilo. O problema é a gente transformar unidades de milímetro cúbico para metro cúbico. Cada casinha que você vai andar para a esquerda, você tem que dividir por 1.000, que é 10 ao cubo. Divide por 10 por 10 por 10, se for centímetro, milímetro, metro, né? Agora, divide por 100 se for área, centímetro quadrado, decímetro quadrado, e divide por 1.000 se você estiver falando de volumes. Portanto, você vai ter que dividir por 10 ao cubo, 10 ao cubo, 10 ao cubo. Divide por 10 à nona, e dividir por 10 à nona é a mesma coisa que multiplicar por 10 elevado a menos 9. Tá? Essa é a parte mais complicadinha aí de resolver esse exercício, conversão de unidades mesmo. Diria que é mais problema de matemática básica do que de geometria espacial. Tá bom? Vamos para a próxima então. Nessa última questão, que é uma questão de probabilidades, ele diz assim: na Copa do Mundo de Futebol participaram 32 países. Destes 32 países, 6 eram latino-americanos. Então, 6 latino-americanos, que são Argentina, Brasil, Costa Rica, Equador, México e Uruguai. Bom, considere que 2 países, sim, se 6 são latino-americanos, portanto 26 não são latino-americanos. Concorda? Bom, considere que 2 países serão sorteados aleatoriamente para disputar uma partida amistosa. Ora, eu vou considerar o seguinte, que se ele vai escolher 2 países e vamos dizer que pegue Argentina versus Brasil ou Brasil versus Argentina, seria a mesma partida, certo? Não vai ser na casa de ninguém. Então, Argentina e Brasil, Brasil e Argentina é igual, então a gente vai ter um problema de combinação, tá? Para escolher 2 países dentre esses 32 ou dentre os 6 aqui, a gente vai usar combinação. Por quê? Porque Argentina versus Brasil é igual a Brasil versus a Argentina, tá bom? O que a gente vai fazer? A Argentina. O que a gente vai fazer é considerar combinações desses países aqui para sortear e fazer as partidas. Bom, ele quer saber qual é a probabilidade dos 2 sorteados serem latino-americanos. Quando a gente vai calcular a probabilidade, a gente vai sempre dividir o número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis. Então vamos ver quais são os casos favoráveis, que são aqueles que têm 2 latino-americanos sorteados, né? A probabilidade que eu quero. O que eu quero é que tenha 2 sorteados latino-americanos. E o caso total de possibilidades é tudo o que eu posso fazer. Então são as combinações, né? São todas as partidas utilizando todos os 32 países escolhidos, 2 deles, certo? Então eu vou fazer tudo o que me interessa, que são 2 latino-americanos, dividido por tudo que pode acontecer, que é sortear qualquer um dos, quaisquer 2, né, desses 32 países. Bom, vamos lá. Para calcular o número de casos favoráveis, a gente vai fazer uma combinação só entre os países latino-americanos, dos 6 que a gente tem, escolhidos quantos? Escolhidos 2. Então, combinação de 6, 2 a 2. Como é que a gente calcula isso mesmo? Vai ficar 6 com 2 casinhas, né? 6 vezes 5, dividido pelo fatorial do número de casinhas, que é 2 fatorial. Nesse caso, 2 fatorial é 2 vezes 1, que é o próprio 2. 6 vezes 5 vai dar 30, dividido por 2 fatorial, que é 2 vezes 1, que é 2, que vai dar, então, 15. Ora, 15 são as possibilidades de partidas entre 2 latino-americanos. Agora vamos ver, se eu considerar todas as possibilidades possíveis, agora tem os 32 países, e eu vou escolher 2 deles. Então é combinação dos 32 países, 2 a 2. Isso vai dar 32 com 2 casinhas, 32 vai baixando, 31,
32 com duas casinhas, 32 vezes 31, dividido por 2 fatorial. 2 fatorial a gente já sabe que é 2, e o 32 com 2 vai ficar 16. Então, quanto que vai dar isso? 16 vezes 31. 6 vezes 1, 6, vezes 1, 1. Aqui vai dar 3 vezes 6, 18, vai 1, 1 vezes 3, 3 e 1, 4. Então, vai ficar 496 possibilidades. 496 formas de você sortear 2 países usando todos os 32 disponíveis. Agora, a probabilidade está fácil de calcular, desde que a gente não se perca aqui nas contas. A probabilidade vai ser o número de casos favoráveis, que é 15, que me interessam, que só tem países latino-americanos, dividido pelo total de possibilidades, que é 496. Aqui eu nem vou ficar tentando, de alguma forma, simplificar, porque ele quer saber essa probabilidade em porcentagem e a gente vai ter, de qualquer jeito, a gente vai ter que dividir um pelo outro. Então, olha lá, 15 dividido por 496. Vamos ver que porcentagem que vai dar isso daqui. Vai dar 0, alguma coisa que a gente vai transformar em um percentual, tá? Bom, vamos lá. 15 por 496 não dá, então vou ter que já colocar um zero que não existe, 0, não dá ainda, 150 dividido por 496 ainda dá 0, né? Então 0 lá, 0 aqui. Agora sim, 1.500 por 496 vai dar 3. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 9, 27 e 1, 28, vai 2. 3 vezes 4, 12, 3 e 14. 1.488, subtraído de 1.500, vai dar 12. Agora 12 não dá, né? Abaixa a próxima casinha lá. 120 não dá ainda, vai dar 0. 1.200 por 496, isso aqui vai dar 2, né? 2. 2 vezes 6, 12 para 28. 2 vezes 9, 18 e 2, 20 para 20, nada. 2 vezes 4, 8 e 2, 10 para 12, 2. Então 208 alguma coisa e assim vai, tá? Aqui a gente poderia continuar, mas não é necessário. Essa probabilidade dá aproximadamente 0,0302. E quando a gente quer saber de probabilidade, já vimos inclusive nesse vídeo, né? A gente sempre vai pegar as duas primeiras casas decimais como a parte inteira de uma porcentagem, de um percentual. Então, a gente vai dizer que isso é a mesma coisa, essa probabilidade, é a mesma coisa que esta parte inteira, que é 3, daí o que fica para a direita é a parte decimal, né? 3,02, dividido por 100. Né? Mesma coisa que se eu pegar isso aqui e dividir por 100, eu vou voltar a vírgula que está aqui duas casas para a esquerda, vai ficar lá, né? Então vai ficar 3,02 sobre 100, que é a mesma coisa que 3,02 por cento, dividido por 100. 3,02% é um número que é maior do que 2,2 e é menor do que 3,3. Então, esse percentual é de 3,02%, tá bom? Sempre, gente, que você considerar ali, ó, 0,05, já enxergue isso como 5%, tá? Sempre que você tiver duas casas decimais aqui da porcentagem que você quer considerar, você já pode pegar estas duas casas aqui e o que vier para a direita, vamos dizer que seja assim, 503. Ah, então é 5,03%, certo? A parte inteira da porcentagem está aqui e a parte decimal da porcentagem está para a direita, sempre com duas casas decimais aqui depois da vírgula, certo? Muito bem, pessoal. Então, fechou esse exercício, viram que eles trabalham muito com porcentagem ali e alguma coisa, né, de matemática básica, envolvendo outras matérias, inclusive, na FATEC. Então, fique preparado para isso, saiba bem potências, porcentagens, né, cálculos, assim, decimais, que vai ser muito importante, porque a FATEC cobra bastante isso, né? A matemática básica tem que dominar para fazer a FATEC. Valeu, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo.